Olá, bem-vindos a mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Hoje a gente vai fazer uma viagem às salas de cinemas de Mato Grosso do Sul. Você gosta de cinema? Eu adoro. Infelizmente não tenho tanto tempo de assistir a filmes, mas é fato, eles nos transportam para as outras épocas, nos fazem pensar, nos fazem refletir. E é uma excelente maneira de descontrair, né? Uma ótima opção de lazer. Mas e quando essa arte, né, se transforma em material de pesquisa? Pois foi isso que fez a minha entrevistada de hoje, que ela é jornalista, escritora e cineasta, Marinete Pinheiro. Tudo bom, Marinete? Tudo bem. Você fez uma incursão pelos cinemas aqui da capital e também de Mato Grosso do Sul, com esse livro aqui, 2 livros editados, lançados, Sala de Sonhos. O primeiro, As Histórias dos Cinemas de Campo Grande, e o segundo, agora, recente, As Memórias dos Cinemas de Mato Grosso do Sul. Foi um trabalho de conclusão de curso de jornalismo, é isso? Isso. Começou como um trabalho de conclusão de curso, né? Eu me formei em 2005 e o livro ficou engavetado 3 anos. Só em 2008 que eu falei assim, não, é um livro inédito, né? Esses são os primeiros livros sobre cinema em Mato Grosso do Sul. Até então, nunca havia sido escrito uma linha. O José Otávio Guizo havia feito uma pesquisa. Sim. Né? E só que esse livro já não existe mais. Inclusive eu consegui com a Marta Guizo, né, a esposa dele, eu consegui. Só que era uma pesquisa muito pequena que foi publicada no começo dos anos 80 que ele havia feito. A única referência que você tinha foi essa pesquisa do Guizo. Isso. Aí eu encontrei outros materiais, assim como Histórias da Rua 14 de Julho, citava o cinema que tinha lá. Alguns fragmentos. Mas os 2 livros, eles são feitos baseados no relato das pessoas. Então, são as pessoas que contam as histórias das salas de cinema. Esse primeiro livro você fez em parceria com a Neide Fischer, também formanda em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Isso. Não, né? Pela Uniderp. Pela Uniderp. Isso, a gente se formou pela Uniderp, mas os 2 livros foram publicados pela UFMS. Pela UFMS. Pela UFMS. Então, vamos ser justos aqui. Se formaram pela Uniderp e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que proporcionou aí a edição e o lançamento desse livro. O que você descobriu? Primeiro, o que te levou, além de não ter uma pesquisa mais aprofundada, um raio-x, né, desses cinemas, da história dos cinemas aqui em Campo Grande, começando desse primeiro livro, você é uma apaixonada por cinema? Agora sim, depois de escrever, de pesquisar, de estudar, né, 3 anos. Mas antes, para mim, existiam só essas salas de cinema, que era o Campo Grande, o Cinemark, o Cine Havaí, na época tinha no Shopping Campo Grande, e os cines da rodoviária e o Acapulco, esquecido na Rua 26 de Agosto. Então, para mim, se resumia nisso. E aí, quando a gente foi na biografia, que começou a encontrar esses cinemas perdidos nas ruas, e a gente descobriu que o primeiro cinema tinha chegado em Campo Grande em 1910, trazido de Aquidauana, a gente começou a ir atrás dessas pessoas. E a cada pessoa que a gente encontrava era um encantamento. Espera, aqui tem uma história. Tinha um núcleo de cinema de animação nos anos 80 no Centro Cultural José Otávio Guizo. E aí a gente foi nesse encantamento dessas histórias das pessoas. E também porque as pessoas contavam as histórias com uma paixão incrível, né? Então, assim, tudo foi descoberto. Na época eu não tinha esse interesse por cinema, né? Eu comecei a ter esse interesse através dessa pesquisa na universidade. O que você descobriu? Você falou que tinha aí a ideia que muita gente tem, e eu me incluo nessa, de achar que os cinemas que até então sempre existiram em Campo Grande são esses que você citou. Você descobriu que o cinema chegou aqui, a primeira sala de cinema, em 1910, vinda de Aquidauana. Isso, porque assim, o cinema ele chega com a abertura do Rio Paraguai para navegação. Então, no estado, o primeiro cinema é Corumbá. E aí, de Corumbá, ele vai adentrando o estado. Vem para Aquidauana. Aquidauana, isso, José o Rico, né? Ele traz um projetor e se instala na Igreja Santo Antônio, que é ali na Rua Calógeras. Ele coloca um lençol, um pequeno projetor, que
projetava pequenas esquetes mudas e cada pessoa levava seu banquinho para assistir, isso em 1910. E aí depois começa a se construir essas salas de cinema, né? Eu acho que edifício mesmo que a gente tem hoje dessas histórias é o Acapulco, O né? primeiro cinema constituído como Não, uma... o primeiro cinema, ele aparece na Rua 14 de Julho. Aham. Mas, assim, o que a gente tem na arquitetura da cidade desses cinemas antigos é o Acapulco, né? Isso, O quer resto... dizer, a primeira obra mesmo, direcionada para cinema, isso? É. O Acapulco? Não, aí a gente teve o Santa Helena, o Alhambra, esses vieram antes, mas o que a gente tem hoje é o Acapulco. Ah, o que resiste. O que resiste é o Acapulco, que já não resiste tanto, né? Tá todo deteriorado. Porque a gente tinha o Cine Alhambra, né? Que é a capa do livro, tá esse cinema que tinha 2.000 lugares e foi apagado, né? Tava na Avenida Afonso Pena, e ele foi apagado da arquitetura da cidade, né? Como é reflexo da modernidade, né? Consequência dessas mudanças. Hoje está sendo construído um edifício ali. E a gente tem o Cine na rodoviária, né? Os dois que ainda tem as salas de cinema lá e tudo. E recentemente foi fechado o Cine Campo Grande também, né? Quer dizer, quantos cinemas hoje a gente tem em Campo Grande? Que está funcionando só existe no Cinépolis, no Cinemark. Concentrados em shoppings. Isso. Que é a tendência, né? A chegada avassaladora da televisão, quando ela começa a se popularizar, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que as pessoas começam a ter televisão em casa, é o momento que a gente vê o fechamento das salas de cinema pelas histórias que contam. Aí né? começa o declínio. Começa o declínio, né? Essa chegada avassaladora. E assim, eu acho que esses dois livros foram feitos no momento assim necessário, porque muitas dessas pessoas estão velhas e já não têm lembranças, sabe? Então, assim, algumas já morreram, então, assim, veio no momento preciso de contar essas histórias. Você passeou pela cultura, né, de Campo Grande através dessa pesquisa, por meio dessa pesquisa que você fez. O que você descobriu de mais inusitado, assim, em relação a esse primeiro trabalho que você publicou, Sala de Sonhos, História dos Cinemas de Campo Grande? Eu acho que, assim, o Alexandre Couto foi um personagem incrível para mim, né? Eu cheguei na casa dele, demorei a encontrar... Alexandre Couto é um cineasta. Hoje ele é um cineasta, inclusive vai lançar um filme de longa-metragem recentemente. E ele faz filmes de baixo orçamento, com amigos, e vende numa locadora na periferia da cidade. Eu demorei a encontrar com ele porque a referência que eu tinha é que o irmão dele tinha uma empresa de faixas. Então, numa região da cidade. Então, eu tive que ligar em várias para ver se conhecia ele e tal, até que eu consegui chegar na casa dele. E ele me recebeu falando assim, eu não tenho história para contar. E é a história mais incrível que eu tenho, né? Que do Alexandre Couto. Alexandre Couto. O Alexandre Couto produz, como você falou, filmes de baixo orçamento. Ele faz bang-bangs, né? Isso, ele faz, ele faz filmes de bang-bang na cidade. E agora ele vai conseguir terminar esse filme de longa-metragem. Porque daí, depois do livro, ele começa a ter contato com pessoas e tal. Inclusive, ele teve muito apoio agora nesse último filme. Quer dizer, o seu livro, que conta a história do Alexandre Couto, proporcionou a ele essa visibilidade e, indiretamente ou diretamente, a possibilidade de realizar esse projeto mais audacioso desse longa-metragem. Antes foi difícil encontrar ele, né? Então antes as pessoas não tinham muito conhecimento do trabalho dele e ele já estava produzindo há muito tempo, né? Porque ele começa como pintor de cartazes, que antes aqueles painéis enormes era feito à mão. A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco aqui do Primeira Pessoa, continuando com a Marinete Pinheiro. Nós vamos falar do livro, desse segundo livro recém-lançado, Salas de Sonhos, as Memórias dos Cinemas de Mato Grosso do Sul. A gente vai se surpreender com o que ela tem para contar. A gente volta já já. Primeira Pessoa de volta hoje conversando sobre a história do cinema aqui em Campo Grande e também de Mato Grosso do Sul, com a jornalista, cineasta e escritora Marinete Pinheiro, que escreveu 2 livros tratando desse assunto. O primeiro, a gente falou no bloco anterior, que faz um resgate das salas de cinema aqui na capital,
E o segundo livro, recém-lançado, Marinete, aí você se apaixonou mesmo pela história do cinema, pela importância, né, que o cinema tem na cultura, enfim, de um povo. Fala dos cinemas de Mato Grosso do Sul. Como é que é a história do cinema no estado? Você comentou no bloco anterior que o cinema entrou aqui no estado através por Corumbá. Isso. Depois aqui da Uana e veio para Campo Grande, chegando aqui a primeira projeção de cinema em 1910. Isso. Né? Como é que se deu esse desenrolar do cinema, o desenvolvimento do cinema no estado? A minha pesquisa me levou a Corumbá, né? Quando eu comecei a pesquisar, me levou a 1903, que quando chegou em Corumbá. Nossa, comecinho do século XX. Logo quando foi criado o cinema, né? Ele chega aqui 20 anos depois. Eu acho que para aquela época todas as dificuldades foi um tempo muito pequeno. E aí a minha pesquisa começou ali, né? Então ela vai adentrando e vai ganhando público, porque assim, no começo, a única opção que as pessoas tinham para sair era o cinema, né? Então, assim, tinha toda aquela preparação. Quem conta isso de uma forma muito linda é a professora Maria da Glória Sarrosa, né? Porque ela viveu isso, ela criou o Cine Clube de Campo Grande na época, né? No momento da época da ditadura militar. Então, ela tem essas histórias de subversão, né? Que ela tinha apoio da igreja para poder exibir filmes russos, enfim. E aí a minha pesquisa vai entrando junto com essas histórias, né? Junto com o desenvolvimento do cinema no estado. E aí a gente tem muitas histórias assim, por exemplo, na época da Paixão de Cristo, né? É muito comum as pessoas irem ao cinema pagar promessa, vestido de anjo ou de noiva. Então naquela época era muito comum, em Dourados acontecia muito isso, né? Que as pessoas iam e a Paixão de Cristo era passada todo final de semana. Sessão corrida. Sessão corrida, né? Então assim, era 24 horas o filme A Paixão de Cristo no cinema, né? E é curioso porque em alguns lugares você procurou informações em prefeituras, em secretarias de cultura e teve informação de que naquelas determinadas cidades não existiram cinemas, mas conversando com pessoas, inclusive até com um frentista, né? Você chegou numa cidade para abastecer o carro, o frentista perguntou se o seu sobrenome era Sala de Sonhos. Isso, porque tinha adesivado no seu carro. Não, na verdade no cheque. No cheque. No talão do cheque. No talão de cheque. Ele perguntou, eu já tinha procurado a prefeitura em busca de informação, foi em Viema. Em Viema, isso. E eu estava a caminho de Angélica, porque um amigo me havia contado que a Angélica tinha cinema. Então eu estava, e para você ir a Angélica, você tem que passar por Iviema. E eu resolvi abastecer em Iviema, né? Então quando ele pergunta, eu estou assinando o cheque, ele pergunta que sobrenome estranho, né? Salas de Sonhos. E aí eu falo, não, estou pesquisando. Ele falou assim, eu ia muito no cinema aqui da cidade. Eu falei assim, mentira, que não tinha cinema. Eu pesquisei, não tinha. E ele falou assim, tinha. Isso me fez rever a minha pesquisa, né? Porque assim, eu fiz um levantamento que assim, a partir do fechamento das salas de cinema, né, na metade dos anos 80, elas já deixam de ser construídas, então das cidades criadas depois de 85 já não tem mais salas de cinema. Escutar as histórias das salas de cinema é adentrar a vida das pessoas pela janela do mundo. São histórias de uma transição na maneira de ver a realidade, onde as grandes telas agora estão restritas às salas multiplex, que priorizam o cinema norte-americano, ou então se convertem em pequenas telas de laptop, em que o espectador tem a possibilidade de interromper uma exibição e iniciar outra, dependendo apenas do seu desejo. Histórias de uma época em que o interior do Brasil se via refletido, em que a maneira de exibir era de uma ingenuidade que não volta mais. Cinema de pau a pique, uma dúzia de ovos por uma entrada para um filme, e até mesmo tiros contra a tela para matar o vilão. Quantas salas de cinema já existiram, já ficaram em funcionamento, estiveram em funcionamento em Mato Grosso do Sul? Mais de 40. Mais de 40 salas espalhadas na capital e no interior? Porque eu visitei 33 cidades. E algumas dessas cidades tiveram mais de uma sala, né? Que foi Dourados, Corumbá. Cidades maiores, né? Tiveram mais de uma sala de cinema. Três Lagoas também, Aparecida do Taboado. Enfim, algumas cidades tiveram mais de uma, né? Então, assim,
teve mais de 40 salas de cinema no estado. E hoje? Hoje, Dourados, Três Lagoas e Campo Grande. As 3 cidades que resistem ainda com salas de cinema. Isso, Iviema tem uma sala de cinema, né, que é o antigo Cine Cultura daqui, foi montado lá, mas eu não tenho conhecimento hoje de como está o funcionamento dessa sala de cinema lá. E Corumbá, né, que é uma cidade histórica, a sala de cinema Oanache, né, que é um grande cinema, está com as portas fechadas há muito tempo e já não funciona. E recentemente eu fui aqui da UANA e fui levar o livro pro Paulo, né, que é o irmão do Correia, que foi dono do Cine Glória lá, né? Começou tem até fotos no livro de um cineminha de madeira, assim, um prédio de madeira super pequeno. E o cinema foi crescendo e ele produzia os cinejornais no fundo do cinema, né? Então tem muito material histórico que ele me proporcionou para o livro e eu voltei lá para devolver, né? E foi muito emocionante, assim, como foi emocionante para mim as pessoas tirarem suas caixinhas de recordação para procurar uma foto, né? Uma entrada no cinema que elas tinham. Então, foi muito lindo. Quando eu cheguei, ele não acreditava que eu voltaria com o livro pronto para entregar para ele, né? Você tocou num assunto agora interessante, quer dizer, a saudade que as pessoas têm desse ritual, né? E do romantismo, vamos dizer assim, que o cinema proporcionava, né? Do encontro. Era uma época em que a pressa era para outras coisas, né? Não existia essa correria, essa loucura, não existia tanto acesso à informação, né? E as pessoas viviam, não sei se mais felizes ou menos felizes, mas viviam numa velocidade diferente. E o cinema era um momento de encontro, né? Era um programão o cinema. Muitas histórias de relacionamentos, né? Pessoas que se conheceram na Sem Glória de Dourados, né? O casal que conta a história, ele trabalhava no cinema e ele conheceu a esposa dele ali, né? Na sala de cinema. E essas histórias eram comuns, né? Ir ao cinema, muita paquera, né? O César aqui também é uma pessoa que me conta as histórias e ele contava muito dessa paquera, da troca de gibis na porta do cinema, olha, né? Que as crianças faziam muito isso, né? E se juntavam na porta do cinema para trocar gibis, enfim. Era o ponto de encontros, as relações sociais aconteciam nas salas de cinema, e tudo isso se perdeu, né? Hoje você é um robozinho que entra na sala de cinema, senta, vê o engole filme. Aquilo que está, né? Lá, com muito refrigerante, muita pipoca. Que vem no pacote, né? No combo das salas de cinema. Marinete Pinheiro, a gente vai voltar no terceiro e último bloco, falando sobre a viagem dela a Cuba. Ela foi até a Escola de Cinema de Cuba. O trabalho que ela está fazendo agora, né? Está terminando de editar um material bacana também. A gente volta contando sobre tudo isso daqui a pouquinho com a Marinete Pinheiro. Até já. Primeira pessoa de volta conversando com a jornalista, escritora e cineasta Marinete Pinheiro. E esse lado cineasta surgiu justamente depois da pesquisa que ela fez, que deu origem a esses 2 livros, Salas de Sonhos, que fazem um resgate da memória dos cinemas em Campo Grande e da história dos cinemas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Marinete, você foi para Cuba em 2009, ficou lá por 3 anos, foi uma das 5 selecionadas no ano de 2009, entre candidatos do Brasil inteiro, para fazer parte da Escola de Cinema, Escola Internacional de Cinema de Cuba, que é considerada uma das melhores do mundo. Como é que foi essa experiência? Eu nunca imaginava que ia estudar cinema, e principalmente em Cuba, porque a escola seleciona 40 pessoas por ano, e dessas 40, 5 são brasileiras. E aí eu fiz a prova, foi a primeira vez que a prova foi aplicada em Campo Grande. E aí eu fui selecionada. Foi uma surpresa enorme, assim, na verdade. Quando eu vi o e-mail da escola, eu não acreditei que eu tinha sido selecionada. E assim, foram os melhores anos da minha vida, porque não é só aprender cinema, a gente aprende a viver.
Então, na minha turma tinha uma aluna da Tanzânia, uma africana, uma polonesa da Polônia, um argentino, uma boliviana, uma venezuelana, eu e um cubano. Meu Deus, um verdadeiro intercâmbio cultural. Então assim, porque no primeiro ano a gente tem os 40 alunos de várias partes do mundo e no segundo ano a gente vai para a especialidade e tem aulas como se fossem aulas particulares, né? Porque somos cinco realizadores. Bem personalizado mesmo. Isso, né? E assim, porque a gente vive dentro da escola, né? Então assim, eu tinha meu quarto, são quartos individuais, e a gente tinha esse contato 24 horas. Às vezes eu falava assim, vamos falar de qualquer outra coisa menos cinema, né? Porque assim, era o tempo todo. Respira. Isso. Respira cinema. São 3 anos de, como você mesma relatou, uma imersão, né? Um mergulho total. E o mais curioso é justamente isso, você foi de peito aberto, porque você nunca tinha imaginado isso, não era seu sonho desde criança, né? O que você... Você aprendeu, óbvio, 1 milhão de coisas lá, mas o que mudou na profissional? Porque é um caminho seu agora, profissional, né? Você está se dedicando ao cinema, né? Tá produzindo documentários, enfim, tá editando um documentário que foi feito em Cuba, né, sobre a cantora de bolero Anaís Abreu, né, que é uma referência, né, cubana. O que te trouxe de percepção, né, a essa experiência na escola de cinema? Eu acho que assim, depois de 3 anos, até antes de eu sair da escola, te perguntam assim, e aí, você está preparada para ser cineasta? E é difícil responder, né? Na verdade, assim, o que você vai fazer agora, né? Então, assim, você quer se dedicar a vida a isso, né? A produzir, ainda que seja muito difícil, é muito difícil produzir cinema, né? Difícil o quê? Financeiramente? É difícil financiar o cinema. E com essa produção, né, cada vez mais facilitada de tecnologia, né, que as pessoas estão filmando e tal, você tem que ser muito bom naquilo que você tá fazendo, né? Eu estou produzindo, agora eu tenho um interesse enorme de fazer um documentário sobre a Delinha, né? Esteve aqui onde você está, conversando com a gente, sensacional. Eu quero fazer a Dama do Rasqueado, né? Que eu quero, através dela, fazer uma viagem sobre a música. Acho que ela é um grande ícone da cultura sul-mato-grossense. E assim, eu tive muito contato com cinema de arte, tive muito contato com a indústria, né? O cinema norte-americano. E aí você começa a querer mostrar isso para o mundo, né? Então eu volto para Mato Grosso do Sul também com essa vantagem enorme de que tem muita coisa que precisa ser mostrado para o mundo, né? Precisa muito formar essas plateias, né? Você estava me relatando que viu ali em Cuba, em Havana, né? Você ficou em Havana. Não, a escola é 40 quilômetros de Havana. 40 quilômetros de Havana. E você presenciou, em pleno domingo, uma fila enorme para assistir uma mostra de cinema francês. Foi um domingo à tarde, aquele calor, né? Enorme. E eu estava caminhando por Havana, porque todo final de semana a gente ia para Havana, né? Final de semana, quando não tinha exercício, que às vezes a gente tinha aula até nos finais de semana, a gente ia para Havana, e eu caminhando, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Uma fila enorme de gente, era uma mostra de filme francês, assim, coisa que impensável aqui no Brasil. No Brasil. Quer dizer, a gente tem um mercado de cinema, mas aquele mercado que a indústria americana promove, cultiva e investe. Isso. Né? Quer dizer, aqui são as superproduções, os blockbusters, né? como se chama, que eles arrebentam bilheteria, mas o cinema cult, o cinema de arte, o cinema alternativo, a gente não tem essa formação de plateia. Isso, Campo Grande é um grande exemplo, né? Porque o Cinecultura, quando eu fui embora, ainda existia, né? Acabou. O Cinecultura é um cinema, tinha um preço, o valor do ingresso era mais baixo do que as salas comerciais que estão no shopping da cidade, e era um cinema de arte, só que assim, tudo isso é fruto de uma educação, né? Então, quando você pensa Cuba, as pessoas têm essa formação para a arte, né? As pessoas têm essa educação completamente diferenciada, porque assim, a arte como algo que modifica o ser humano. Então, assim, eu volto de Cuba uma pessoa diferente, no sentido assim, de que eu consigo viver de uma forma muito mais simples. Sabe, eu perdi Precisa muito... de menos coisa.
Para viver, Para ser feliz, Para né? ser feliz. Eu acho que isso foi uma grande mudança assim, na minha vida, que eu preciso de muito menos coisas para viver, que é o que a gente acabou vivendo em Cuba, né? Marinete, onde que as pessoas encontram? Porque certamente muita gente agora ficou com água na boca, né? De poder reviver esse tempo. Na Casa do Artesão. Na Casa do Artesão, aqui em Isso, Campo Grande. Isso, na Casa do Artesão. Na Afonso Pena, com a Com Calógeas. a Calógeas, isso. Quanto é que custa o seu livro? R$15 cada um. R$15 cada um. Olha, Salas de Sonhos. Para você voltar ao passado por apenas R$15. É mais barato que uma entrada de cinema. Agora eu juntei muito material nesses 2 livros e estou preparando o terceiro. Já vem o terceiro? Sobre a produção cinematográfica, né? Que daí eu fecho essa pesquisa. Essa trilogia. Porque assim, eu acabei juntando muito material sobre a produção que não está contemplada aí, né? Nesses 2 livros, na Sala de Isso, porque Sonhos. eu foquei muito nas salas de cinema, que aí já rendeu 2 livros. E aí eu tô com esse material que eu quero fechar a trilogia com a produção cinematográfica. Tá aí, Marinete Pinheiro, dando esse exemplo, né, de que realmente quando a gente vai em busca da informação, a informação acaba nos transformando. E a arte transforma. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. Marinete. Obrigada que bom, pelo convite. viu? Muito obrigada por nos trazer de volta esse resgate aí das salas de sonhos. E adorei o título também. Agradeço o convite para estar aqui. Sucesso. Obrigada. E assim a gente encerra mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Eu espero contar com você no próximo, tá bom? Já está convidado. Um beijo, até lá.